Não Não começou ainda. Ok. Agora, então. agora sim, vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham aqui no Movimento Brasil Laico. Essa é mais uma live de candidaturas que defendem o Estado laico. Hoje nós temos o candidato a prefeito da cidade de Palmas, no Tocantins, o professor Basoli, pelo PSOL. Professor Basoli, boa noite. Boa noite, Ana. Agradeço o convite, né, a oportunidade de nós nos colocarmos aqui, né, para que a população conheça aí a nossa opinião, os trabalhos sobre o tema que vocês trabalham. Me coloquei desde o início, desde o primeiro contato, me coloquei à disposição e hoje nós estamos aqui para contribuir para a discussão, que eu acho que é uma discussão bem complexa, né, e instigante, inclusive, né, e mesmo não sendo aí estudioso do tema especificamente, né, a gente vai passar aqui o que a gente pensa, enfim, quais as contribuições que a gente pode dar aqui, né, nessa temática. Sem dúvida, é uma temática muito relevante nos tempos que nós vivemos hoje. É muito expressiva a presença de religiosos fundamentalistas nos poderes públicos, né? Então, eu acho que a gente precisa falar a respeito disso e sobre as questões que envolvem essa predominância. Para quem está nos acompanhando agora na página do Facebook, agradeço a audiência de iniciar com algumas perguntas pertinentes sobre a pauta que nós defendemos. E nós vamos começar perguntando a sua opinião sobre uma proposta que o Bolsonaro já colocou em discussão no Congresso, sobre o uso das verbas do Fundeb para escolas ligadas a igrejas evangélicas. Qual que é o seu posicionamento em relação a isso, professor? A gente vê aí como arroubos, né, do autoritarismo, né, na verdade, né? Então a gente percebe que é uma busca, né, de aplicabilidade, de tentar reverter aí o irreversível, né? Na verdade, essas verbas, a gente não tem que misturar uma coisa com a outra, e fere a Constituição, né? Então, o assunto não é tratado com isonomia, enfim, essa distribuição de recursos não pode ser vinculado à religião, né? Pior, né, a nenhum segmento específico, enfim, a gente tem essa visão em relação a essa questão, né? Obviamente, a gente espera, né, que possivelmente isso não ocorra, né, e isso mude completamente aí o que está sendo proposto. Sobre esses assuntos de educação, nós sempre gostamos de deixar claro que o nosso movimento não persegue religiões, e sim o mau uso, né, os pretextos religiosos para obter benefícios espúrios. Enfim, nós somos a favor de todas as religiões, da diversidade religiosa. Dentro desse contexto, nós temos várias questões a serem tratadas. No nosso contexto político de hoje, de acordo com uma matéria recente da revista Exame, candidaturas de evangélicos subiram em torno de 32% nessas eleições. É um crescimento expressivo, né? Um crescimento notório. E, na sua opinião, você acredita que isso pode representar algum tipo de ameaça, ainda que indireta, à laicidade do Estado? Por quê? Sim, eu entendo, sim, como uma ameaça, né, especialmente dentro do contexto atual, né, assim, considerando que a religião, de maneira geral, não poderia ser considerado um setor, né, de representação, especificamente, né. Então, aí, nós temos candidatos representantes do comércio, representantes da indústria, da agricultura, representantes dos trabalhadores em geral, e por aí vai, né. Então, mas estamos falando de religião, né? Então,
ainda mais uma religião específica, né? Então, aí sem generalizar, né, grupos vinculados a evangélicos, né, demonstram uma contraposição clara à laicidade, né, isso é extremamente preocupante. Infelizmente, existindo essa mistura Estado com religião, que é uma mistura incompatível, né, no meu entender. Aí eu estou falando de crença e não crença, né? Então, mesmo porque crença e crença é foro íntimo, né? E deveria se materializar em empatia, em amor, né? Em aproximação entre os indivíduos, né? Então, nós vemos aí finalidades, interesses específicos, né? E aí nós temos até, de certa maneira, né, uma forte tendência, né, ao ódio dentro desse processo, né? Que isso é mais preocupante, né? Então nós estamos vendo a religião um pouco o que eu disse relacionado à empatia, amor, enfim, e a espiritualidade ou não, aí dependendo de cada um, como você colocou, a gente vê a pluralidade, né? E até o respeito à crença e não crença, enfim. Mas de qualquer maneira, eu acho que não pode ser estruturado dentro de uma relação de ódio, e isso preocupa muito. Poxa, muito pertinente isso, né? O que nós vemos em termos de intolerância religiosa, com religiões de matriz africana, com costumes religiosos indígenas, existe vários tabus e muito preconceito em cima dessas religiões não cristãs, religiões pagãs, enfim, qualquer ordenação que seja diferente, né, dessa religião que é predominante agora, no caso, os neopentecostais, que também nem todos os evangélicos são adeptos dessa vertente em especial. A gente vê, por exemplo, em várias câmaras municipais, estaduais e até no Congresso Nacional, essas pessoas formaram frentes, né, frentes parlamentares evangélicas, conhecidas popularmente como bancadas. Essas frentes, elas atuam de forma orquestrada contra projetos progressistas, né, contra projetos de respeito à sexualidade, à orientação sexual, quanto relativo às mulheres. Grupos minoritários de religiões de matriz africana. E o Movimento Brasil Laico faz das redes sociais um observatório, né, dessas violações ao Estado laico. Na sua cidade, existe bancada evangélica na Câmara Municipal? Você acredita que há necessidade de criação de frentes parlamentares em defesa do Estado laico no seu contexto de atuação, aí no Tocantins, em Palmas, né? Como que você vê essa questão regionalizada? Bom, primeiro nós temos que entender a definição clara, né, a relação do Estado laico, né, e entender e ficar claro, né, a separação entre o Estado e a religião, né? Então isso e não pode haver interferência, né, de correntes religiosas em assuntos estatais, né, e nem privilegiar essa ou aquela religião, né, em detrimento às demais, né? Então esse tratamento ao cidadão tem que ser igualitário, né? E aí, independente da sua escolha religiosa, o que você colocou, a gente tem identificado, né, perseguição, principalmente as religiões afros, né, as movimentações nesse sentido, elas têm sofrido perseguições aí no país todo, e aqui nós não somos exceção, né? Então tem acontecido, é extremamente preocupante isso, né? Em relação à Câmara, nós já tivemos vários movimentos, né, voltados para declaração, né, da vinculação religiosa ao processo, né? Então a gente tem nós temos aqui, inclusive, uma situação, de certa maneira, atípica, né? Porque nós temos aqui
o capital da fé, né? O capital da fé que foi instituído, né? Em substituição a uma festa pagã, ao carnaval. Então nós não tínhamos carnaval até o ano passado. O ano passado voltou assim parcialmente, né? Então, na verdade, uma movimentação religiosa faz, inclusive uma movimentação religiosa segmentada, ela não tem amplitude, né? Para todas as religiões, e piora um pouco, né? Essa questão, porque o carnaval é uma festa popular, né? Uma festa pagã popular e que deveria ser respeitada também, né? Sem sombra de dúvida. Então, e aí o capital da fé exclui, né? Ela traz segmentos específicos, o que é pior, né? O que deixa, que denota o preconceito de maneira clara, né? E aí o ano passado volta parcialmente. Obviamente que nós temos que lutar, né, para que isso não ocorra. Então, o carnaval tem que retornar da sua forma original, enfim, e que seja respeitado também. E nós tivemos uma movimentação, foi criado um conselho, né, com membros religiosos para cuidar de assuntos urbanísticos, né? E o pior de tudo, né, também segmentado, né, para determinadas religiões bem restritas, e também e sem técnicos, né? Não significa que o conselho tenha que ter técnicos, né? Mas pessoas que não têm qualquer afinidade com a temática, né? Diferente um conselho das cidades, né? Que tem movimentos sociais, são pessoas que não são, nem sempre têm o conhecimento técnico, mas têm afinidade com a temática. Então, na verdade, denota-se a movimentação religiosa muito clara, né, evidente, né? Então, isso tudo tem que ser modificado, como você bem colocou, Ana. Acho que tem que ser observado nessa movimentação na Câmara. Acho que a população tem que ficar muito atenta para isso, né? Nós precisamos também dialogar com os eleitores, né, em relação a esse processo, né? Porque a gente sabe que depois de colocado via eleitoral é difícil fazer essa estruturação depois internamente. Então a gente tem que trabalhar com o eleitorado, mostrando essa necessidade da pluralidade, né? E obviamente, né, nós temos que acompanhar também na Câmara essa independência, né, religiosa, né? Então a gente tem que trabalhar em cima desse processo. Então a gente tem que pensar, obviamente, que né, é uma movimentação muito forte que vem, né? A gente sente, né, na verdade, eu tenho um pouco mais de idade do que vocês, então a gente acompanha esse processo, mas aí ele se autodeclara agora e se fortalece, e aí tem o fundamentalismo de maneira muito clara e que avança, e aí a gente, na verdade, nós aqui no país todo, né, está usando a religião, né, como um processo de cooptação de eleitores, tal, essas coisas todas que está sendo discutido agora no judiciário, né, se é crime eleitoral ou não é, enfim, mas a gente tem visto isso até enquanto candidato, isso é muito perceptível, né, então, e por isso, né, que talvez vocês não consigam todos os candidatos a fazer com que todos os candidatos a prefeitos venham aqui, porque eu tenho convicção que hoje eu estou perdendo parte considerável aí de pessoas que poderiam votar, mas é lógico que isso não, né, isso não mudaria a minha forma de pensar, obviamente. Eu acho que tem que ficar claro. Por isso que é interessante. Eu acho que o processo eleitoral ele tem que ser mais amplo, né? Então, os eleitores têm que conhecer o candidato, entender o que ele pensa, né? E eu acho que é importante esses processos, e por isso eu me coloco à disposição nas mais variadas vertentes, né? Porque é justamente nesse momento que a gente coloca os nossos posicionamentos, e o meu posicionamento é muito claro, pela laicidade, sempre um processo dentro da academia, eu pratico, né, de maneira muito clara,
esse pensamento, é lógico, que não é um processo eleitoral que ia modificar toda uma estrutura que eu tenho, né, de vida, né? Então, é isso aí, Ana, que eu coloco para você. Muito pertinente o seu posicionamento. A gente, sabendo que o Tocantins é um estado relativamente novo, né? Eu até tenho algum conhecimento aí da região, porque eu tenho uma parte da minha família que é oriunda de Goiás, inclusive Tocantins era fragmento do estado de Goiás, depois houve a separação, certo? Então tenho família, inclusive, na cidade que o senhor é candidato. É muito interessante ter conhecido o estado de Tocantins e perceber como foi forte a ascensão, né, de algumas vertentes específicas, né, de igrejas evangélicas, e o crescimento foi rápido, né, um crescimento muito expressivo, muito rápido. Isso dá para nós um parâmetro social, né, do tipo de voto que você conseguiria ou não aí. Então, isso que você falou, que esse posicionamento seu pode te fazer, entre aspas, perder votos, é um pouco por causa disso, porque ali nessa região é muito forte as igrejas batistas, presbiterianas, às vezes nem tantas neopentecostais, mas essas vertentes evangélicas mais tradicionais, mais antigas, né, do que eu tenho conhecimento, elas são muito fortes nessas regiões. E acabam que elas muitas vezes podem ser mais tradicionais ainda, né? Enfim, o seu posicionamento, ele é um posicionamento de ruptura, né? Você sabendo que esse posicionamento ele pode, entre aspas, te prejudicar em termos de imagem, mas você está aqui sendo honesto com a sua posição. Eu acho que isso é muito mais valioso, enfim, acho que para nós eleitores, né? O seu, o seu capital político acaba sendo um capital mais crítico em relação a essas questões. E continuando, né, as perguntas referentes a esse assunto. Na República Federativa do Brasil, as políticas públicas regulatórias, ou seja, as leis, são de competência das câmaras municipais, estaduais e do Congresso Nacional. Elas são muito importantes quando se pretende intervir numa dada realidade. Normalmente, as políticas públicas são pensadas e implementadas a partir de um problema concreto que se pretende resolver. Inclusive, a solução de alguns problemas é, às vezes, previsto na lei, porém há desconhecimento referente a essas leis. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem intolerância religiosa e não sabem que estão tendo seus direitos violados, sabe? Inclusive, aproveito aqui para divulgar o Disque 100 do Senado, para fazer esse tipo de denúncia. Injúria religiosa, Disque 100. Essa intolerância, ela já existia, mas ela tem sido crescente, né? Ela tem sido fomentada, né, por, assim, digamos, intelectuais, né, acho que é uma palavra muito forte, influenciadores, né, e acabam distorcendo uma narrativa para esse sentido. E o que a gente tem assistido é que em várias câmaras municipais, no Congresso Nacional, existe mesmo uma pressão contra pautas progressistas e de proteção às minorias. Agora, pensando, inclusive, sobre essa questão, eu não sei muito bem como que o Estado de Tocantins vivencia isso. Como tem sido aí? E você acha que poderia ser feito para proteger pessoas LGBT, mulheres em situação de vulnerabilidade, indígenas, que é uma população expressiva na região também, negros, enfim, você acha assim, como que você poderia atuar nesse sentido para essa população especificamente da região do Tocantins, do Paulo? Então, Ana, bom, primeiro
eu acho que tem que ficar muito claro, né, que quando você fala em Estado laico, a laicidade, você não tá se posicionando a favor ou contra qualquer religião. Muito pelo contrário, você está se posicionando que todas, né, se manifestem com liberdade, né? E aí essa relação não é restritiva, ao contrário, a liberdade a liberdade religiosa, né, prevalece e tal. É lógico que o respeito, né, o que eu coloco essa mistura, né, essa mistura que eu entendo como incompatível, né, que é o Estado e religião, né, que nós já vivenciamos lá atrás, então, e que foi né, muito desastrosa, tal, e então isso tem que ficar muito claro. Então, não é ser contra evangélico, ou qualquer outro tipo de manifestação. Ao contrário, eu acho que todas têm que ter a liberdade de manifestação, mas que não interfira no Estado. Então, isso é muito claro. O que você coloca é mais ou menos o que a AGU encaminhou agora para o STF, relacionado a essas questões dos, de preceitos, né, em relação à religião. Na verdade, há uma movimentação, né, de tentar tirar a responsabilidade, de certa maneira, do líder evangélico que ataque, né, de maneira preconceituosa, né, a, o que ele entende que agride a religião na concepção dele, né? Na verdade, a gente tem que pensar em preceitos ecumênicos abrangentes, né, mais claros, né, na linha de acolhimento, né, de todos, todas e todes, né? E aí que é o grande problema, né? Então, aí, como está um pouco contido na sua pergunta, né, são é mais possível a persistência de ver a probabilidade desses ataques absurdos, né, nomeadamente preconceituosos, né, e aí está se buscando que não haja punição para esses ataques, né, ao contrário, né, não é possível que nós, né, e nós precisamos nos posicionar de maneira muito clara, né, pelo respeito, execrar definitivamente, né, esses posicionamentos radicais e preconceituosos, né. Então a gente tem que trabalhar essas questões assim de maneira transversais, a partir um pouco do que você já colocou anteriormente, a partir da educação, né. Então precisamos trabalhar a educação, que é muito importante. Então, em relação a esse alinhamento com a Câmara, obviamente que nós não pretendemos governar por decreto, né? Nós temos uma visão altamente democrática, no sentido de um trabalho popular. Nós temos o nosso plano de governo, né, é estruturado para isso, com a participação popular. Nós temos até a cidadania viva, né, como a nossa estrutura de discussão, né, dentro desse pleito eleitoral. E então, veja bem, nós vamos trabalhar dentro de um preceito civilizatório, né, de diálogo, né, e de entendimento, né, de que nós precisamos fazer as modificações. É lógico, né, que haverá momentos que haverá, de certa maneira, estrangulamentos, né, dificuldades de relacionamento, mas, assim, a gente não pretende ceder nesse posicionamento. Eu acho que é uma forma muito clara, né, o próprio partido tem isso muito claro, e aí ele traz um candidato que coaduna, né, com o pensamento, né, senão não estaria aqui, e aí a gente pretende trabalhar dentro de um processo que eu coloquei, repito, civilizatório, de diálogo, mas com posicionamentos firmes, né, no sentido de manter efetivamente a laicidade. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga respeitar o cidadão, né, que vai depositar o seu voto, né, dentro desse preceito que nós estamos trabalhando. Então,
não abrir mão desse preceito, porque é um preceito constitucional, né? Então, isso facilita muito a discussão. É um preceito constitucional, ponto final. E aí a gente vai trabalhar a partir de... vamos dialogar para tentar resolver as questões dentro desse sentido. É muito pertinente isso que você colocou, veja bem. Nós temos um movimento para lutar pela proteção de uma lei que já existe. Ou seja, a gente não está exigindo, né, algo para ser concedido enquanto direito. A lei já está lá. Né? O que as nossas campanhas, elas são para o fomento, a defesa dessas pessoas. E uma das campanhas que nós fazemos é em relação à fiscalização de campanhas eleitorais dentro de templos religiosos. Isso é considerado crime eleitoral. Né? Nós temos, inclusive, um aplicativo do governo chamado Pardal, onde é possível efetuar denúncias nesse sentido. É só baixar o aplicativo na Google Play ou no iOS, né, no caso do iPhone, e esse aplicativo está lá e é possível fazer denúncias sobre essas campanhas ilegais dentro de templos religiosos. Acho que vale sempre ressaltar e divulgar esse material para que as pessoas se sintam no direito de denunciar essas contravenções. Dentro de algumas prefeituras pelo país, tem se proposto políticas públicas que desrespeitam o Estado laico. Né? O Estado laico ele é assegurado pelo artigo 19 da Constituição. Um exemplo de campanhas em contravenção a isso é o caso da prefeitura de Ladário, no Mato Grosso do Sul, em que o prefeito Iranil Soares instituiu, através do decreto número 5.194, de 13 de maio, 21 dias de oração e jejum para combater a pandemia do novo coronavírus. Leis absurdas. Outro exemplo, a lei número 2.166, de 21 de agosto de 2020, que tornava a leitura da Bíblia obrigatória nas escolas públicas de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Há vários casos como esses, vários exemplos como esse que eu poderia citar aqui, em atentados, né, tentativas. No caso de Xangri-Lá, inclusive, foi aprovado, né, essa leitura. Temos vários outros casos para exemplificar. Então, tem sido necessário uma intervenção do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal para proteger a Constituição. Né? Interessante que, assim, repetindo, a Constituição já assegura isso enquanto lei. Né? A gente tem que ficar defendendo. Como candidato a prefeito, como você enxerga as posturas das prefeituras que aceitam esse tipo de coisa? E por quê? Então, Ana, eu acho assim, tem hora que eu me coloco em certos momentos de reflexão, né? Porque para quem passou pelo regime militar, na época que estava na universidade, entendeu? Que tem todo um processo de construção, de discussão, e aí vem a Constituição que, né, nos dá esperanças, né, de que nós teríamos um país diferente, e aí a gente se coloca, né, em 2020, né, discutindo essas questões que deveriam estar ultrapassadas, né? Então eu falo, poxa vida, né? Essas coisas, obviamente que com a chegada da Constituição as coisas não se resolveram, né? Mas nós pensávamos que ia aos poucos, né? Essas questões elas iriam se diluindo ao longo do tempo. Talvez agora, em 2020, nós não teríamos ainda solucionado
solucionadas essas questões, mas num patamar muito diferente do que nós estamos discutindo agora. Nós estamos discutindo um retrocesso absurdo. Nós estamos discutindo como não se existisse a Constituição, nós estamos discutindo em desrespeito, o desrespeito que há ainda em manifestações religiosas, né? Como eu coloco, né? Não tinha expectativa que em 2020 tivesse tudo resolvido, né? Mas eu não gostaria de estar aqui discutindo com você isso hoje, Ana, em hipótese alguma. Hoje nós estaríamos discutindo coisas muito, né? Tipo assim, ainda existem algumas manifestações, pequenas manifestações, não. Houve um retrocesso, inclusive, anterior à Constituição. Então a gente está vendo o que nós estamos vendo agora, né? A gente via, né, na minha infância, né, presenciava muito isso, tal, enfim, o que nós estamos vendo agora. Então, obviamente que nós temos que mudar isso, né? O que eu coloquei, nós temos aqui proselitismo na prefeitura atual, né? Que é deprimente, né? Então, a gente se coloca, por isso que a gente, é um dos motivos, né, que me levou eu sou candidato a primeira vez, e eu achei que chegou o momento de nós nos contrapormos institucionalmente, né, a tudo que está aí, principalmente voltado para essas questões, né? Então, acho que nós tivemos, eu até citei para você, o Capital da Fé, que foi instituído e está aí, a gente não conseguiu derrubar via judicial, enfim, né? Já o Conselho foi derrubado, não chegou nem a tomar posse, mas a gente tem várias manifestações nesse sentido que são extremamente preocupantes. Obviamente, como eu tenho colocado desde o início da minha fala, é muito claro o meu posicionamento em relação a essa distinção. Respeitar todas as religiões, né? Respeitar as manifestações, né? Eu acho a relação ecumênica muito interessante, um processo que poderia evoluir muito, só que a gente está vendo ao contrário. Nós víamos, né, há bem pouco tempo, várias manifestações ecumênicas, né, num processo muito, muito interessante, e que simplesmente se diluem, e aí a gente passa a alimentar ódio, né? Passa a alimentar manifestações preconceituosas, né? Enfim, temos que mudar, né? Eu acho que, obviamente, né, não tem cabimento, né? Não penso, ao contrário, hoje eu já luto, né, para que isso não ocorra, para que isso não exista. Tenho me posicionado aqui localmente, então, obviamente que jamais, né, trabalharia alguma coisa semelhante a isso. Acho que a distinção tem que estar muito clara, né? Inclusive, eu defendo, na minha campanha, nunca ninguém questionou em relação à minha posição religiosa, porque eu acho que é foro íntimo, e eu acho que são coisas que a gente tem que, algumas coisas na vida da gente é foro íntimo, então, e que não tem que influenciar no posicionamento, né? Enfim, eu acho que isso é muito claro. Então, eu acho que o caminho é esse, o respeito ao cidadão, respeito ao ser humano, distinção do Estado de maneira muito clara, pensar no social. Tem muita gente sofrendo, nós estamos discutindo, né? Nós estamos aqui discutindo questões religiosas, e esse tempo que nós estamos falando aqui, quantas mulheres morreram por violência, né? Por violência, quantas crianças devem ter morrido nesse período por fome, enfim, nós temos muita coisa para tratar, muita coisa, que isso é o contrário, né? O que nós estamos discutindo aqui deveria ser revertido num processo, né, de contribuição para que isso não ocorresse, né? Então, a religião pode, de certa maneira, da forma que ela está sendo tratada, contribuir, inclusive, para que a gente tem
visto em algumas situações violência contra a mulher, né, até por incitação. Então, essas coisas precisamos acabar com isso, modificar, né, vamos lutar para que isso modifique. A gente sabe, né, conhece que o âmbito municipal é bastante restrito, né, o prefeito ele é um executivo, tal, ele tem lá toda uma estruturação, ele tem, o que eu coloco para você, a gente pensa em trabalhar de maneira democrática, então decretos o necessário para a administração, conversar com a população e vamos investir, gente, na educação. Isso, por exemplo, é uma prioridade máxima que não só da prefeitura, Estado e a União deveria se preocupar. Vamos investir em educação, trabalhar transversal, todas essas temáticas, né? A questão sexual, a questão religiosa, a questão das cidades, a questão de trânsito, né? A gente tem tanta coisa que nós, por exemplo, não aprendemos, né, na nossa época, né, quando nós fomos educados, né, isso não era tão usual. Então agora a gente pode trabalhar, né, trabalhar em um período integral, né, a prefeitura tem essa possibilidade de trabalhar no período integral, no contraturno, trabalhar temáticas transversais e fazer com que nós tenhamos eliminemos esse problema. É lógico que a gente sabe que não é em 4, não é em 8, né? Mas pelo menos eu tenho novas esperanças aí com os meus netos, né? Então eu vejo que eu preciso modificar para que eles tenham um mundo melhor. É isso mesmo. Bom, a gente tem que reconhecer, né, que nos últimos tempos a gente tem mesmo retrocedido em muitas pautas referentes a isso. Como você mesmo comentou, tem candidatos que sequer nos respondem, né? A gente faz a proposta da live, eles fingem que nem foi com eles. Mas por quê? Exatamente por isso. Porque eles não enxergam esse assunto como algo que deveria ser discutido no momento, até por questões mesmo de capital político, né? A gente tem que sempre explicar o significado do Estado laico. O Estado laico, ele é um Estado que, pela diversidade religiosa, pela liberdade religiosa, o respeito a essa diversidade, né? E tem gente que, por conta de certas críticas a certos usos da religião, acabam entendendo como perseguição religiosa, por conta da religião das pessoas que cometem os crimes. Então fica muito difícil separar, e acho que assim, é muito difícil para algumas pessoas entenderem, né, a diferença da perseguição religiosa com a nossa intervenção no sentido de mostrar os erros, mostrar os crimes, que não são todos os religiosos que cometem, mas muitos cometem em nome da religião. Acho que isso que acaba confundindo e fazendo ali que há também uma tendência de proteger o líder religioso, enfim, né, ungido, né, e até acabam relevando erros, assim, né, enfim, erros que geralmente, né, poderíamos ver como imperdoáveis. Por exemplo, nós temos no caso do Guilherme de Pádua, por exemplo. Você está familiar com o caso do Guilherme de Pádua, o ator que matou a Daniela Pérez. Ele foi preso, cumpriu pena, e hoje ele é um ídolo, pastor evangélico lá em Belo Horizonte. Ou seja, lavou tá novo, né? Então é muito interessante perceber assim, ó, a facilidade com que quando você configura o comportamento da pessoa alinhado com o fator religioso de algumas religiões em especial, você assim esquece completamente o passado, né? Você esquece ali ou releva, né, erros como esse, um assassino, um estuprador, né? Não é incomum, isso é comum, inclusive entre os líderes. Enfim, dentro, né, desse contexto
de intolerância religiosa, de saber lidar e de saber educar as pessoas para isso. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades e talvez seja um principal que falta, essa educação de base, né? Onde você coloca mesmo lá no ensino infantil, quando vai ensinar história, né? Ou geografia, na hora que você faz o interdisciplinar ali, que também é uma antropologia, de você explicar a diversidade do mundo. Porque o mundo ele é inteiro cheio de diversidade. Dentro de uma cidade você tem muitos posicionamentos diversos, religiões diversas, né? Temos etnias, tem pessoas que vêm de todos os lugares do mundo. Acho que a maior dificuldade é fazer as pessoas entenderem que algumas condutas simplesmente não são aceitáveis dentro desse contexto. Acho que essa é a maior dificuldade, estabelecer esses limites, né? E dentro das campanhas e dos trabalhos que nós fazemos, a gente procura dar visibilidade a esses assuntos, né? E trazer um pouco de clareza em relação a isso. Então, já seguindo para o final, vou fazer uma última pergunta, depois iremos para as considerações finais. O Executivo Municipal não pode criar políticas públicas regulatórias ou leis, mas pode criar decretos que ponham em marcha políticas públicas municipais. Embora também não seja desejável governar por decretos, e sim manter um bom diálogo com a Câmara dos Vereadores, embora não seja possível sempre esse diálogo. Como prefeito, você teria coragem, mesmo que com uma provável objeção de vereadores e da população religiosa, de criar políticas públicas de fortalecimento da laicidade na esfera municipal? Você poderia dar algum exemplo de ações concretas nesse sentido para desenvolver e fortalecer o fomento à proteção do Estado laico? Então, Ana, como eu tenho colocado aqui na minha fala, a gente não pretende governar com decreto, obviamente, vamos dialogar com a população, obviamente vamos trabalhar, estaremos trabalhando a cidadania viva, né, colocar em prática a cidadania viva, vamos dentro da civilidade dialogar, né, não só com a população, mas com os vereadores, né, mostrando essa necessidade, né, de mudanças dentro dessa situação. Obviamente, eu acho que ficou muito claro, né, o meu posicionamento, então acho que não resta dúvidas que farei um enfrentamento, sim, né, a esses posicionamentos, né, eu sei que é muito difícil, né, mas teremos que fazer enfrentamento, obviamente, né, em todo momento que houver mistura Estado e religião, nós estaremos lá para nos posicionar, tá? Em relação, é importante que nós já trabalhamos dentro do nosso plano de governo alguns pontos, né? Então nós temos lá trabalhar os enfrentamentos à violência, a prevenção e a promoção de programas e serviços específicos públicos e laicos de atendimento efetivo aos usuários de droga lícitas e não lícitas e seus familiares. Aí a gente observa o seguinte, né, que existe sempre... nós temos casos aqui, e existe até candidatos que falam em destinar verba, né, recursos para as igrejas para que ela trate os usuários, né? Então a gente vê que quem tem que fazer isso é o município, né? E aí esse serviço público e laico, né, independente da religião. Na educação, né, a gente pretende tratar com laicidade e respeito, né, pela liberdade religiosa, de crença e de não crença, né, sem imposição ou coerção em favor ou desfavor de algum tipo de doutrina religiosa ou a ausência dela, né? E na cultura, tratar as festas religiosas e pagãs com isonomia. Então, isso está no nosso plano de governo, né?
que está de maneira mais específica, né, e detalhada, mas em vários momentos a gente trata da laicidade no plano de governo. Então eu trouxe aqui 3 exemplos, né, que estão aí no nosso plano de governo, e quem quiser conhecer está lá no nosso site, né, pode procurar aqui. Nós já construímos o plano, né, dentro da proposta que hoje eu estou falando. Interessante, né, por isso não vi nenhum problema em estar aqui com vocês hoje, até pela tranquilidade do trabalho que nós já vimos fazendo. Isso simplesmente é uma forma de divulgar esse trabalho e que coincide com a forma de que vocês pensam. Acho que é muito legal. Vocês não, né, uma grande parte da população brasileira pensa também. Vocês representam e muito bem esse pensamento. Maravilhoso, candidato. Olha, excelente participação. Acredito que o que você defende, né, dentro do seu projeto, ele está alinhado com o que a gente gostaria de ver majoritariamente nos poderes. E, enfim, antes de pedir as suas considerações finais, eu gostaria de lembrar quem nos acompanhou até agora que essa live estará disponível na nossa página no Facebook na íntegra e para vocês seguirem também a gente no Instagram, onde nós estamos sempre postando conteúdos relevantes referentes a esse assunto. E o pessoal do Tocantins que estiver nos assistindo também, muito obrigada pela audiência. Este é o candidato, se vocês querem, a defesa do Estado laico na cidade de Palmas, Tocantins. Excelente, professor. Por favor, as suas considerações finais e depois o encerramento. Bom, Ana, eu gostaria de agradecer o convite, né, e essa oportunidade, né, de estar falando com você e dizer que nós somos candidato do PSOL, né, nosso número é 50, a nossa vice, Lúcia Viana, e agradecer os nossos vereadores que estão dentro desse pensamento que nós estamos trabalhando, né, então, todos alinhados. Então, contamos aí com os palmenses, aí, né, com o apoio dos palmenses, né, para que nos conduza aí e nos dê a oportunidade de fazer esse trabalho, e espero retornar aqui, né, já como eleito, e mostrar para vocês a prática que nós realizaremos na cidade. Muito obrigado, Ana, e ao movimento pelo convite, e me coloco sempre à disposição. Acho que o papo foi muito bom, eu acho que a gente consegue, de certa maneira, contribuir, né, para fortalecer sempre a temática, e é uma luta complexa, incansável, né, e em frente, né, infelizmente, com os retrocessos, a gente sempre vai ter essa dificuldade, mas eu sempre acredito na evolução, e são momentos também, então acho que logo passa e a gente, né, consegue avançar um pouco mais. Muito obrigado, Ana, pela excelente condução, acho que foi muito legal, né, gostei muito desse trabalho que você realizou, e foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua presença e pelos seus posicionamentos muito pertinentes dentro do nosso contexto. Então, encerrando aqui, eu sou Ana Flávia Batista, essa foi mais uma live do Movimento Brasil Laico com candidatos que defendem o Estado laico. www.facebook.com/Movimento Brasil Laico. Instagram também, estamos lá presentes, no Twitter também, sigam as nossas redes sociais. Na próxima segunda-feira, mais uma live de candidatos que defendem o Estado laico. Dia 30 de outubro, temos uma live para candidatas à vereança, apenas mulheres, para falar sobre mulheres na política. Dia 30 de outubro, às 8h30 da noite, uma sexta-feira, vai bem, vamos assistir a mais uma live para contemplar esse momento das campanhas políticas. Estamos chegando perto do pleito, vamos com força total para a gente construir um país melhor
e mais representativo. Uma boa noite a todos e até segunda-feira. Até sexta-feira, né? Dia 30. Até sexta-feira. Dia 6 de novembro também tem. Mas é isso. Uma boa noite.